se fundamenta nesses princípios aqui, tá? E a volumetria de precipitação também utiliza a mesma metodologia, tá? A mesma metodologia usa uma bureta, né? Uma Erlenmeyer, né? Então, a sistemática é a mesma, tá? A mais simples possível, tá? Então, a volumetria de precipitação, ou titulometria também de precipitação, é um método que se baseia na formação de um composto que se caracteriza por ser pouco solúvel, a formação de um precipitado. Tá? E aplicações dessa técnica: determinação de haletos, cloretos, brometos e iodetos, né? E determinação de íons metálicos, como, por exemplo, prata, potássio, chumbo, mercúrio. Tá? Então, aqui eu tenho a formação desses produtos, a formação de precipitado, produtos pouco solúveis. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, o hidróxido de magnésio. Tá? O hidróxido de magnésio. Faço uma reação, né, com hidróxido e um sal de magnésio, ele forma um precipitado. Olha. Então, eu tenho um precipitado aqui, um produto sólido, tá? Em equilíbrio com os seus íons. Aqui eu tenho o iodeto de chumbo, forma um precipitado bonito, um precipitado amarelo. Tá? Então, esse precipitado aqui, ele vai depositar no final, aqui no fundo do Erlenmeyer. Tá? Aqui, um precipitado de hidróxido de cobre, um precipitado de silício, né? Sulfato de silício, né? Sulfato também eu posso usar no bário, né? O hidróxido de líquio, o hidróxido de cúprico, e assim por diante. Então, vejam que sempre, nesses sistemas, não é um sistema limpo, é um sistema que tem uma impureza aqui dentro, tá? Um sólido. Então, essa mistura entre o sólido e o líquido é que a gente chama de sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo. Se fosse uma solução de um ácido, de uma base, por exemplo, é uma solução límpida, né? Sem a presença de nenhum sólido. Agora, nesse caso aqui, não. Então, nesse caso, nós temos a presença do líquido em equilíbrio com um sólido que ele formou, ou precipitado que se formou durante a reação. Tá? Então, esse é o processo que ocorre na volumetria de precipitação, e esse é o processo, então, de sistemas em equilíbrio heterogêneo. Tá? São sistemas em equilíbrio heterogêneo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma reação que foi feita entre a prata, né, e o iodo, tá? Formando o iodeto de prata. Então, eu reagi prata com iodo, formando o iodeto de prata, que é um sólido. Tá? E a constante... Então, se eu multiplicar aqui, a constante de produtibilidade vai ser a concentração da prata vezes a concentração do iodeto. Já que esse aqui é um sólido, multiplica aqui pela constante de equilíbrio e dá a constante de produtibilidade que nós já vimos. Então, nesse caso aqui, a constante de solubilidade vai dar, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser 8,5 vezes 10 a menos 17. É pequeno, médio ou grande esse valor que está solubilizado. É muito pequeno, um valor muito pequeno, mas está lá. Tá? É muito pequeno, mas está lá. Por isso, aqui, então, eu comprovo aquilo que eu falei no início, né? Que não existe uma solução completa. Se não tivesse nem o I em solução, seria zero, mas não é. Tá? 8,5 é pequeno, mas está lá. Tá? Então, se eu misturar o HNO3 com o KI, né? Que é o HNO3 é o nosso reagente precipitante, tá? Com o KI, que é o iodeto, por exemplo, o iodeto de potássio, né? Então, você vai obter uma solução aí, 0,01 mol por litro de AG, mais, vamos misturar, né? 0,01 mol em AG com 0,015 mol de iodeto. Tá? Depois eu vou mostrar um exercício com esses valores. Então, aqui nós vamos cair naquela situação. Eu misturei aqui uma solução 0,01 mol de AG com 0,015 de iodeto. Será que vai ocorrer precipitação? Tá? Então, eu tenho aquelas três condições. Condição de solução saturada, supersaturada ou solução insaturada. Tá? Então, aqui eu tenho o produto iônico. Tá? O produto iônico, na realidade, é a concentração da prata, é esse produto aqui, pela concentração do íon cloreto. Tá? Então, e esse é o precipitado que se forma, né? O precipitado, então, de iodeto aqui aqui é o iodeto de prata, tá? Vai ser o Q, que eu já substituí, o Q, né, que é o produto iônico. Se for igual ao KPS, a solução é saturada. Se o Q for menor, é uma solução insaturada. E se o Q, o produto iônico, for maior que o KPS, é uma solução supersaturada. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Tá? Aplicando, então, o critério de precipitação de um soluto pouco solúvel. Então, eu precipitei 3 gotas de iodeto de potássio, né, a 0,20 mol por litro. Adicionei 100 ml de nitrato de chumbo, 0,01 mol por litro.
Aí a pergunta é, será formada um precipitado de iodeto de prata, esse precipitado amarelo, será que vai se formar ou não? Tá? Então, vamos ver. Uma gota corresponde a 0,05 ml. Tá? E a reação que vai ocorrer, então, vai ser essa. O chumbo, né, mais o iodeto, formando o iodeto de chumbo, PbI2. Tá? E a constante do produto de solubilidade, esse valor é tabelado. Então, a constante do produto de solubilidade é 7,1 vezes 10 a menos 9, nesse caso. Então, vamos determinar a quantidade de iodeto na solução. A quantidade de chumbo eu já tenho, eu quero saber, a quantidade de chumbo é 0,01 mol por litro. Então, como eu diluí o iodeto aqui, vamos ver qual é a concentração do iodeto. Então, eu tenho 3 gotas, né? Tenho 3 gotas de uma solução 0,20 mol por litro. Tá? Então, se eu fizer as contas aqui, eu vou encontrar que ela tem 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de iodeto de iodeto de potássio nessa solução. Tá? Então, eu tenho 3 vezes 10 a menos 5, né? Dividido por 0,1. Então, o iodeto aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá? Então, agora eu vou calcular, porque aqui eu dividi por litro, né? Porque a concentração aqui, o volume aqui era quanto? Volume era 100 ml, tá? Então, eu vou ter o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, então, uma concentração de iodeto, que é o número de moles, né, pelo volume, vai ficar 3 vezes 10 a menos 5, nós calculamos no exercício anterior, o número de moles, dividido pelo volume, tá? Que é 100 ml ou 0,1 litro, né? Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? É a concentração de iodeto. Então, nós temos agora a concentração de iodeto, que é 3 vezes 10 a menos 4, e temos a concentração do nosso amigo nitrato de chumbo, que é 0,01 mol por litro. Tá? Será que vai ocorrer precipitação? Como é que eu sei se vai ocorrer ou não precipitação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a concentração do chumbo, que é 0,01 mol por litro, pelo quadrado da concentração do iodeto aqui, que é 3 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, eu vou obter um valor de 9 vezes 10 a menos 10 do produto iônico. Esse aqui é o produto iônico. Eu multipliquei a concentração do chumbo, que é 0,01, pela concentração do iodeto, elevado ao quadrado, obviamente, que é a concentração 3 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Tá? Esse aqui é o produto iônico. Então, esse produto iônico aqui me deu um valor de 9 vezes 10 a menos 10. Quanto é que é o produto de solubilidade do sal que nós vimos? Tá? Quanto é que é o produto de solubilidade do iodeto de chumbo? É 7,1 vezes 10 a menos 9. Tá? Então, é menor do que 7,1 vezes 10 a menos 9. Então, não vai ocorrer a precipitação na formação do chumbo. Tá? Se fosse maior, iria ocorrer a precipitação até atingir esse valor de 7,1, que é quando eu tenho a saturação, quando o produto iônico Q é igual à constante do produto de solubilidade. Aqui, nesse caso, então, o produto iônico é menor do que a constante do produto de solubilidade. E quando ele é menor, de acordo com o que nós vimos aqui, se o produto for menor que o produto de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada. Então, não vai ocorrer precipitação. Então, através desses cálculos aqui, de produto iônico e o valor da constante de produto de solubilidade, o produto de solubilidade é tabelado, é um valor tabelado. Tá? Então, eu posso fazer a previsão, como eu fiz nesse caso aqui, como foi feito nesse caso, né, para ver se a precipitação vai ocorrer ou não. Então, nesse caso, não vai ocorrer precipitação. Tá? Então, a volumetria de precipitação, características. A reação de precipitação deve ser quantitativa, no ponto de equivalência, completar-se em um tempo relativamente curto e oferecer condições para uma adequada sinalização do ponto final. Tá? Nós temos 3 métodos aqui. Tem o método de Mohr, o método de Wöhler e o método de Fajas. Tá? Que nós vamos ver. Cada um tem um sistema de identificação, um sistema de sinalização, e depois nós vamos mostrar para vocês. Tá? As curvas de titulação. Assim como nós mostramos lá para sistemas ácido-base, aqui também nós vamos ter curvas de titulação, que nós podemos fazer um acompanhamento de uma titulação. Tá? Então, por exemplo, aqui, como é que são essas curvas de titulação? Então, o titulante, que é o mais utilizado, né, é o HNO3, tá? É o mais utilizado. E o método, então, é chamado argentimétrico, argentum, prata, tá? O método argentimétrico. Tá? Então, nesse caso, que seja a determinação de cloretos, utilizando a precipitação com o íon prata, né, o meu padrão, então esse HNO3 deve ser padrão, usando solução de NaCl 0,1
mol por litro, tá? E a GNO3, 0,1 mol por litro. É aquela situação das titulações similar que nós fizemos para o sistema ácido básico, tá? Então, o primeiro volume, né, que nós vamos calcular é o volume zero, sem adição nenhuma de HNO3. Eu só tenho a solução de cloreto de sódio dentro do frasco, tá? Então, eu vou calcular o PCl. O que é? O PCl é o menos log da concentração do cloreto, né, antes da adição do HNO3, tá? Antes da adição do HNO3. Então, a concentração do cloreto, eu tenho aqui, é 0,1, tá? É 0,1 mol por litro. Então, se eu aplicar o menos log, o PCl disso aqui, vai ficar que o teu PCl, então, nessa situação aqui, é igual a 1, tá? Ou é igual a 1, tá? Eu posso calcular, então, o pH também, o pH. Eu calculo tanto o PCl como o pH. Como é que eu vou calcular o pH? Então, eu tenho que o KPS, né, para esta reação entre prata e cloreto, né, vai ser a concentração da prata pela concentração do cloreto, que é igual a 1,82 vezes 10 a menos 10, que é o KPS do HCl. É o KPS do HCl, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui, esse KPS aqui por menos log, eu vou ter, então, o PKPS, digamos, o produto de solubilidade, né, do sal aqui vai ficar 9,74. Tá? Então, o pH vai ficar igual a o PCl igual a 9,74. Tá? Que é aqui, esse valor de 9,74, então, é o valor do KPS, do PKPS, tá? Do PKPS, tá? Que é o log do menos 1,82 vezes menos 10 que nós calculamos aqui. Então, eu fico com o pH mais o PCl, que é igual a 9,74. 9,74 é o PKPS. Então, eu tenho, daqui eu posso calcular o pH. pH, então, dá 8,74 nessa situação da adição de 0 ml. Eu não acionei nada do nitrato de prata ainda. Tá? No ponto de equivalência. Então, no ponto de equivalência, eu adicionei 50 ml, tá? 50 ml da prata, tá? Então, nesse ponto aqui, a concentração da prata é igual à concentração do cloreto, tá? Então, o pH mais o PCl vai ficar igual a 9,74. 9,74 nós já vimos que é o menos log do KPS, né? Do solubilidade, tá? Então, vai ficar 2 PCl, que é 9,74. Então, tanto o pH como o PCl vai ficar 9,74 dividido 2, ou seja, 4,96 o pH de ambos aqui. Tanto o pH e o PCl, perdão. Tá? E o último ponto é a adição do excesso de volume de HNO3. Então, eu adicionei 51 ml do HNO3. Tá? Então, o HNO3, a concentração dele é 0,1 mol por litro. Tá? Então, 51, posso calcular o número de moles aqui. Então, o número de moles vai ficar 5,1 vezes 10 a menos 3. Tá? 5,1 vezes 10 a menos 3. Certo? Que é 51 ml, né? Passei para litros aqui, vezes a concentração. Então, o número de moles vai ficar 5,1 vezes 10 a menos 3. Então, a quantidade de HCl formada. Tá? Então, no ponto de equivalência, eu tenho exatamente 50 ml de HCl, 0,1 mol por litro. Tá? 50 ml. Então, posso calcular também o número de moles de Ag+, né, formado aqui nesse ponto. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 10 dá menos 3. Tá? Então, a quantidade de Ag mais restante vai ficar 5,1 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 0,1 mol de Ag+, em excesso. Tá? Então, a concentração após a adição vai ficar 0,1 mol, esse excesso, né, sobre o volume total. Eu adicionei 50, né, da inicial da solução de NaCl, mais 51 de HNO3. Tá? Então, o volume total dá 50 a 101. Então, eu vou encontrar uma concentração de Ag+, aqui, igual a 9,9 vezes 10 a menos 4. Então, aplicando o menos log, eu vou ter um pH de 3 e um PCl de 6,74. 6,74, tá? Então, agora eu tenho todos esses pontos e eu posso lançar no gráfico o pH, tá? Em vermelho, e aqui eu tenho uma linha em azul, uma sigmoide em azul, que é a prata, a titulação da prata, do cloreto, perdão, do cloreto, tá? Então, o vermelho é a prata e o azul é o cloreto. Então, esta é uma curva de titulação clássica, igual
praticamente igual à do ácido base, ele forma uma sigmoide também, tá? Forma uma sigmoide. Então, com a hipótese dessa sigmoide, a gente também pode definir aqui a utilização de indicadores, né? A utilização de indicadores. Então, aqui eu tenho o formato da curva, né? Então, aqui na curva A, né? Eu tenho o bromo com uma solução de prata, tá? Uma solução 0,1 de bromo, né? Com solução de prata. E aqui eu tenho uma solução de iodo, né? Com a prata também, com a solução 0,1 mol na B, né? É a solução de iodo, tá? Iodo. Então, a prata e o iodo. Vejam as duas curvas, tá? As duas curvas, as duas sigmoides. Então, elas vão depender da constante de produto de solubilidade do brometo de prata, né? Que é 1,0 vezes 10 a menos 12, e do iodeto de prata, que é 1,0 vezes 10 a menos 16, né? Tá? Aqui também, a mesma curva, né? Aqui só a A é para cloreto, tá? A curva A é para cloreto, e a curva B é para... Aqui muda a concentração. Então, a curva A é 0,1 mol de cloreto com 0,1 mol de prata, tá? É a curva de cima. E a de baixo, a B, né? A B, então, é essa curva azul aqui, que é a concentração 0,01 mol de cloreto com 0 de fricção. Aquela com concentração maior, eu tenho uma do ponto de equivalência.